slide a slide, são 15 slides só, eu vou fazer uma introdução levemente técnica, mas eu não vou me aprofundar muito, porque senão vai longe. Tá. Tá joia. Pode colocar você no centro. Então, já viu que deu certo. Bom, gente, boa noite. Tudo bem. Oi, Semi, boa noite. Boa noite, Hernani. Deixa eu esperar um pouquinho, já vou começar. O Sindélio vai falar um pouquinho sobre o ChatGPT. Acho que só falta a Su. Bom, gente, boa noite. Eu já vou começar. Muito obrigada a todos que se conectaram, que estão assistindo a transmissão. Obrigada a vocês, os convidados também. Sexta-feira à noite, eu sei que isso não é um horário legal para fazer live. Eu agradeço muito. É que no final foi o horário que deu e consegui conciliar com a agenda de todos aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e os impactos que todo mundo já está sentindo na produtividade, na carreira. Então, eu trouxe profissionais de áreas diversas e a gente vai compartilhar nossa experiência. Então, como tem pessoas que ainda têm muita dúvida da diferença, de como que funciona, da dinâmica mesmo em si, de como usar, como colocar os prompts, o Sindélio, que é software engineer, ele vai explicar um pouquinho de como funciona o ChatGPT e as diferenças com o search, com o search, né, que era o que a gente usava no Google. Sindélio, se apresenta rapidinho e aí já começa a introdução, por favor. Tá joia. Obrigado, Juliana. Fico honrado de ter recebido o convite, poder estar aqui com vocês. Eu sou um cara mais técnico, então eu vou dar uma visão levemente técnica sobre o ChatGPT. Então, bora começar. Então, vai ser uma introdução levemente técnica, eu não vou me aprofundar muito, porque dá muito pano para manga. E é importante dizer também que eu não sou especialista em IA, apesar de ser técnico, ser engenheiro de software e ter um contato relativamente diário com o ChatGPT, ainda assim não é como se fosse um especialista mesmo. Então é importante dizer isso também. Vamos lá? Um pouco sobre mim. Eu já fui tech recruiter no passado, então senti as dores do pessoal de recursos humanos na pele, de procurar o pessoal, fazer entrevista e tudo que vocês imaginarem. Fui tech recruiter por quase um ano. E hoje eu sou fundador da Talent Sourcery, que eu não vou entrar muito, porque não é o nosso foco hoje, só vou falar rapidinho. É uma startup que ajuda recrutadores a encontrarem talento de forma mais rápida, fácil e assertiva. E, inclusive, nós estamos usando o ChatGPT para algumas coisas. Daí, quem quiser dar uma olhada, que tiver interesse, nosso site é talentsourcery.io. No final vai ter o meu contato também, pode entrar em contato comigo, me adicionar no LinkedIn. A gente está super aberto aí para conversar, de todas as formas. Bom, aí a Ju pediu para mim fazer um contraste entre busca e prompt. E vamos lá. A busca tradicional que a gente tem, a gente faz ela com motores de busca, como o Google e Bing, que são os mais usados. E as nossas buscas, elas se baseiam em palavras-chave. Então você coloca várias palavras-chave e ele tem os algoritmos que vão rodar, mas essencialmente é uma busca numa base de dados, a gente pode dizer. É um que a gente chama de query. E a gente tem como resposta dessas buscas listas, que podem ser listas de sites, de endereços, de entidades, que é quando você faz uma busca no Google Maps, e enfim, todas as buscas no Google que você pode ter, por exemplo.
Mas o importante é perceber que as respostas são em forma de listas. E a gente pergunta com palavra-chave. E aí, no motor de busca, dentro dele, ele funciona com 3 etapas, basicamente. Antes de te entregar o resultado, ele faz o que a gente chama de crawling, ou seja, ele percorre os sites, aí ele pega o conteúdo daquele site, que normalmente é numa linguagem que a gente chama de HTML, e indexa, que significa ele faz uma cópia para ele, e aí ele ranqueia baseado no que for importante para ele. E tem vários critérios, eu não vou entrar muito no detalhe, mas aí com base nesse ranqueamento é o que você vê, é o que aparece para você como resultado. Então, ele visita, ele copia e ele estabelece um ranking para você receber esse resultado quando você faz a sua busca. Então, ele associa uma palavra-chave, que pode ser, por exemplo, restaurante, com esses resultados, e ele tem um ranqueamento. Bom, passando para o prompt, ou chatbot, como a gente chama, talvez até mais comum chatbot, o termo, ele é diferente do motor de busca. A gente faz perguntas para ele em prosa, e ele também responde em prosa. Então, não é lista. A não ser que você peça uma lista, o que é possível também. E aí, o legal é que é similar a uma conversa com outro ser humano, uma conversa em texto. E nós temos aí os modelos de aprendizagem baseados em texto, cujo ChatGPT é o que está mais em evidência, mais na moda, mais quente no momento, e ele é o grande exemplo, né, de um chatbot de sucesso, vamos dizer. Daí, vamos falar sobre o ChatGPT agora. O GPT vem de Generative Pre-trained Transformer, que significa... Generative significa que ele vai gerar texto. Pre-trained significa que ele foi treinado antes, e muito treinado, como vocês vão ver. E o Transformer quer dizer que ele faz associações. E o que vai sair no final depende dessa transformação, que envolve até um fator aleatório ali, a gente vai ver depois. Então é daí que vem o GPT. Ele é um modelo de linguagem imenso, então muitos dados, e foi desenvolvido pela OpenAI, que é uma fundação sem fins lucrativos, que tem várias empresas colocando recursos e investindo para acontecer. E por ser uma fundação sem fins lucrativos é algo bacana. Acho que isso é importante. Bom, aí a primeira versão foi treinada em cima de 570, acho que foi terabytes, acho que foi eu errei ali. E foi texto da internet, livros, Wikipedia e programas de computador. O ChatGPT ele é muito forte para computação. Você pode pedir para ele fazer um programa para você. E ele faz bem no geral. Coisas simples assim, ele consegue executar bem e funciona bem como até uma referência. E ele teve um treinamento equivalente a 300 anos de processamento em supercomputadores rodando em paralelo. Então, foi um esforço muito grande para treinar o modelo e treinar esses modelos que a gente tem, GPT-1, 2, 3, um esforço que envolveu muito recurso. De forma simples, o que acontece, acho que o legal dessa imagem aqui é mostrar que ele vai te dar uma saída de texto, mas ele tem um fator aleatório de entrada para simular o comportamento humano. Então, o que a gente recebe no final sempre tem essa aleatoriedade, que é importante. Para a gente ter a impressão de que você faz a mesma pergunta algumas vezes e ele pode dar respostas levemente diferentes. Para a impressão de que está conversando com um ser humano. E, essencialmente, o que ele faz é ele escolhe uma palavra por vez para te transmitir. E essas palavras são escolhidas através das conexões que ele aprendeu ao longo do treinamento. E ele se baseia nos seguintes princípios: criar texto para ajudar, criar texto com base na verdade e criar texto inofensivo. E todo o aprendizado dele é reforçado por feedback humano. Então, no começo eles contrataram pessoas mesmo para sentar lá e avaliar as respostas e dar o feedback, e esse feedback entrou na aprendizagem do modelo. E houveram bots menos sucedidos no passado,
inclusive bots que estabeleceram uma diferença entre eles e o ser humano, que ficaram conversas um pouco ofensivas. Então, o ChatGPT, uma das razões que ele está dando certo é que ele está conseguindo ter um alinhamento com a forma de pensar do ser humano, que é um grande problema de IA. A IA, ela tem que ter valores próximos àquilo que a gente, na nossa sociedade, tem também, senão ela vai cometer crimes, basicamente. Por isso que é importante ela estar alinhada. E aí, na área de IA, o pessoal fala muito do problema do alinhamento. Aí, o primeiro anúncio do ChatGPT aconteceu em 2018, e hoje nós temos 100 milhões de usuários em junho de 2023. É o aplicativo com o crescimento mais rápido da história, e eles gastam, em média, $500 mil por dia só para manter tudo isso operando e acontecendo e atendendo essas pessoas que usam o ChatGPT diariamente. É importante também dizer que são 100 milhões de usuários ativos, ou seja, que logaram pelo menos uma vez no mês para usar. E, por fim, falar um pouco sobre as limitações do ChatGPT, que ele não é sentiente, então nada funciona sem perguntas, ele não vai te fazer uma pergunta, por exemplo, vai iniciar uma conversa em si, e ele não possui percepção de existência, não é como se ele soubesse algo. Ele tem associações, sim, então tem uma rede neural que a gente pode comparar lá, mas a gente está, ao meu ver, a gente ainda tem muito chão para andar até a gente conseguir falar que a gente desenvolveu algo sentiente. E, inclusive, o pessoal da OpenAI não recomenda funções críticas serem executadas pelo ChatGPT, por exemplo. Aí, isso aqui foi uma introdução rápida sobre o ChatGPT. Pessoal, eu agradeço. E tá aí meu contato. Quem quiser, só se conectar comigo. Agora, Sindeli, obrigada pela explicação. Trazendo para o seu dia a dia e para o seu trabalho, enfim, você tem uma plataforma de sourcing. Quais são os impactos, enfim, o que já mudou para você, tanto para o trabalho como para a vida pessoal aí de... Tá. A maior coisa que a gente está testando agora é que muitas pessoas, quando elas vão fazer uma busca, elas fazem a busca... elas não sabem buscar bem. Elas fazem buscas mais simples. E aí, as buscas booleanas, que a gente chama de raio-x, que são buscas mais avançadas, até com operadores do Google e Bing, a maior parte do pessoal não faz. E aí, a nossa plataforma, a gente faz isso no plano de fundo. Então, a gente tem uma dificuldade de explicar o valor que a gente entrega, porque as pessoas não conhecem. Aí, a gente está usando o ChatGPT para facilitar a entrada na nossa plataforma. E aí, em vez da pessoa ter que escrever a busca dela, ela pegar, por exemplo, a descrição de uma vaga, copiar e colar a descrição, e aí a busca ser gerada automaticamente. O ChatGPT traz para a gente as palavras-chave, e a gente acaba fazendo a busca no plano de fundo, da mesma forma, porém ela é intermediada pelo ChatGPT para ficar mais fácil de usar. Essa é a grande coisa que a gente está testando. E tem alguma ferramenta que você está testando, ou, enfim, que você está usando no seu dia a dia, você tem gostado? Fora esse teste com o ChatGPT, não, porém eu percebi também que os meus parceiros aqui em War, eles usam uma ferramenta para escrever e-mail. Que você pode falar assim rapidamente, escreva um e-mail com tom casual, e ele faz bem isso também. Eu não testei, mas também tenho colegas que estão trabalhando com contratos feitos por ChatGPT, também funciona bem para isso. Mas para te dar um V0, eu não pegaria um contrato, nem um e-mail que eu fosse mandar para alguém sem revisar o que foi escrito. Mas acho que ele funciona bem para gerar texto em pequenas quantidades, assim, como e-mail, até como um contrato pequeno, como um V0. Certo. Obrigada, Sindélio. Eu vou pedir para vocês se apresentarem também, Semi e Hernani. Quer se apresentar, Semi? Tudo bem. Eu hoje sou
BDM de Fintech Web3 aqui para o Brasil, pela AWS, e ajudo no programa de aceleração da Nebula Catalisadora, que é uma aceleradora de startups focada em soluções para pequenas e médias empresas. Certo. E aí, trazendo para o seu dia a dia, eu sei que você trabalha numa empresa na AWS, você vê alguma diferença ou vocês já usam alguma ferramenta com inteligência artificial? Vocês já colocaram no dia a dia isso? A AWS tem uma solução também, né, de AI generativa, que é a Bedrock. A grande diferença é que o ChatGPT ele usa, como é open source, né, e assim como foi dito, ele é pré-treinado, a versão free dele é uma base de 2021, se eu não me engano. Então, se você perguntar assim, quem ganhou os últimos campeonatos nos últimos 2 anos, ele não consegue te responder, porque foi pré-treinado, né? E os inputs daqui para frente são os inputs que se colocam dentro da plataforma, né? E existem outras soluções, inclusive de outros players aí, todo mundo caminhando para a mesma direção, né? De criar soluções, criar textos, criar imagens, né? Através de uma base pré-treinada. A única diferença é que a gente tem eu acho que as instituições financeiras também têm, né? Eu trabalhei em banco 17 anos, que é a exposição de dados de clientes dentro dessas plataformas. Então, quando eu pego um e-mail e peço para uma plataforma de AI generativa, principalmente essas de open source, para ele me digitar o texto, eu corro o risco de ter o meu texto exposto, né? Ter nome de cliente exposto, ter dados expostos. Então, para isso que as outras soluções vieram, para criar um ambiente um pouco mais seguro. Óbvio que uma coisa que ele faz muito bem, tá? Eu testei, fazer roteiro de viagem. É um negócio aberto. Você pede para fazer um roteiro dentro de um budget X, para tais cidades, usando hotéis de, sei lá, valores XY para recomendando restaurantes de primeira ou segunda linha. Ele faz um roteiro bizarramente bem feito, assim, sabe? Então, Nossa, eu vou testar. é bem, bem legal. Já vi gente, até professor, usando para avaliação de aluno, porque ele já tem as características, então ele fala assim, de acordo com os nomes abaixo e as características ao lado, redigir uma avaliação de forma formal, sucinta, sem usar palavras de baixo calão, aí por aí vai. E ele faz um texto muito bem feito, né? Tem até um livro que eu sempre recomendo quando fala de prompt design, né? Que é aquele livro, o nome é Uma Pergunta Mais Bonita. Ele fala que na época onde a resposta é instantânea, porque hoje ninguém pergunta para os professores, ele entra no Google e ele entra na internet e já tem todas as respostas, né? A resposta é instantânea. Ele fala que num mundo de respostas instantâneas, uma pergunta bem feita, ela faz toda a diferença, né? Então, você perguntar da forma correta é o prompt design. Como é que eu pergunto da melhor forma possível para que a resposta que venha, porque tecnicamente você paga por prompt, né? Por ida e vinda. Então, se você pergunta da melhor forma possível, você vai pagar menos e vai ter uma melhor resposta. Então, é só uma provocação desse novo mundo aqui, principalmente para os nossos filhos, de que uma pergunta bem feita se torna cada vez mais importante aí no mundo de hoje. Só que, Semi, só complementando, eu acho que para fazer a pergunta bem feita, porque todo mundo vai em busca de solucionar algum problema, né? Então, você tem que entender o seu problema, na verdade, acho que o primeiro passo é esse, e às vezes as pessoas, elas minimizam essa parte. Mas, então, se você está buscando, sei lá, como você falou, você quer viajar, então, você tem que saber exatamente o que você quer e o que você busca exatamente e contextualizar para daí, no segundo passo, perguntar de forma correta, para daí conseguir uma resposta assertiva. Se você não começa direito, aí acho que já começa já começa errado, né? Para quem já trabalhou com Design Thinking, e eu já dei workshop de Design Thinking, metade do tempo é só para falar do problema, não para falar da solução. Isso. E aí, no começo, isso dói em você, porque a gente está tão acostumado a ter uma pilha de problemas, só resolver, e não questionar os problemas,
que no começo é um choque. Depois que você aprende isso, eu acho que até o Design Thinking seria um ótimo passo antes de começar a pensar em prompt, porque ele te faz pensar no problema, que é exatamente o ponto que você está falando. Pensar no problema, analisar, saber exatamente o que você quer antes de sair por aí só tentando resolver sua dor, talvez seja um passo bem importante. Sim, sim, porque senão você fica voltando, né? Você vai e volta várias vezes. É isso. E aí, para a sua vida pessoal, para produtividade, você tem testado alguma coisa? Assim, Eu peço muita coisa, principalmente porque eu atendo muita gente, eu conheço muita startup, e aí acabo testando. Hoje tem solução de AI que entra no Zoom com você, entra em todas as plataformas de comunicação, e aí é como se fosse mais uma pessoa na reunião. E aí, Isso. no final da reunião, ele te resume, dá o to-do, dá a ata. Pô, legal, sabe? Transcreve, né? Transcreve tudo. Muito, muito interessante. Isso é legal. E tem até hoje o que você mais encontra pelo menos no meu feed do Facebook, do LinkedIn, é o cara que pega assim, problema. E aí um AI que gera a solução. Problema. Apresentação, eu odeio fazer apresentação. E hoje em dia ele faz a apresentação. Óbvio que de uma maneira simples, mas ele te dá todo eu uso para background de apresentação, sabe? Então ele me formata a apresentação com um papel de parede interessante, que tem a ver com o tema. E aí eu só mudo o conteúdo também. Então ele tem me ajudado bastante para isso. Olha, já tem uma pergunta que o Glauber está perguntando, acho que para você, Simi. Startups que usam IA criado por outras empresas fazem propaganda enganosa ao falarem que são startups de inteligência artificial. Como isso poderia ser resolvido tendo o consumidor em mente? Imagina assim, tá? A tecnologia ela muda e ela surge novas tecnologias com o tempo. Eu até tenho dó de algumas startups que foram lá, gastaram rios de dinheiro para construir a própria solução e de repente vem um AI generativo aqui que tecnicamente Derruba, né? fez a mesma coisa muito melhor e eles gastaram muitos recursos. É normal. A tecnologia vai sendo lançada e as pessoas vão usando aquilo lá. Qual que é a grande diferença? Se o seu core é o que você vai usar a inteligência artificial, você deveria criar o seu próprio, porque o seu core você deveria ser o seu diferencial. Quando aquilo que você está usando a AI não é o seu core, tudo bem usar uma de fora. Por exemplo, tá? Eu tenho uma plataforma que eu vou fazer um onboarding. No onboarding, o cara vai ter que subir minha foto, vai ter que subir RG e por aí vai. Eu quero usar um OCR, quero usar um OCRzinho que vai capturar a imagem, vai entender o que está escrito lá, e aí ele vai me capturar só o que está escrito. Puta, muito mais inteligente. Isso não é core da empresa, porque isso só faz parte do onboarding e não do que ele se propõe a resolver de desafio. Ele está usando AI aqui, pode ser de mercado, não precisa produzir o próprio, porque não faz sentido ele gastar dinheiro e esforço com algo que não seja core. E aí, no core, ele deveria ou adaptar uma solução existente, então ele traz para dentro algo que exista e desenvolve, treina mais ainda para que ele se especialize naquilo exatamente que eu quero solucionar, e aí eu crio um diferencial em cima de algo que existe. É um diferencial super válido, porque eu já tive tanta gente que chegou para mim e falou assim, vou criar um RP, porque o RP tradicional não faz isto. Mas, tipo, ele faz 90 coisas e 10 coisas não faz. O cara fala, eu vou criar um RP para fazer 10 coisas. Mas 90 coisas que ele faz e todo mundo faz, ele vai ter que refazer. Então, por exemplo, emitir nota fiscal. Puta saco emitir nota fiscal. Mas ele vai lá e tem que fazer tudo de novo. Onboarding, ele vai ter que fazer tudo de novo. Então não faz sentido. É melhor pegar um existente e pegar só, alterar os 10%. E é isso que eu não acho que seja mentira. Você está realmente treinando, especificando a sua solução dentro de um AI já treinado, pré-treinado, mas ele se torna algo específico para você, porque você capacitou ele para fazer uma coisa muito bem. E de resto, todo AI que você usa, que não seja core, é mais para te facilitar a vida, e eu não vejo nada de errado nisso. Tá? Certo. Obrigada, Simi. Boa noite, Hernani. Muito obrigada por aceitar o convite em cima da hora, sim, o Hernani. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Obrigado você pelo convite, Juliana. Um prazer poder participar aí do bate-papo com vocês hoje. Não sei se fui eu que travei ou foi você, Juliana. Eu acho que foi geral, pelo menos para mim. Ótimo. Mas tinha só, não sei se você ouviu, mas tinha só agradecido pelo convite também e fico feliz de fazer parte aí da conversa. Conta um pouquinho da sua história. Você trabalha como tech recruiter voltado para o mercado dos Estados Unidos, para a plataforma Farfetch, né, que é um e-commerce de high-end, né, de marcas de luxo, e tem em vários países. Conta um pouquinho do seu trabalho e como que está impactando para você no dia a dia. Claro, claro. Então, assim, eu já trabalho como especialista aí em recrutamento e seleção há 12 anos, sempre focado em áreas de nicho. Então, comecei com recrutamento em tecnologia, depois fiz uma transição para recrutamento em farmacêuticas, trabalhei um pouco também com mídia e entretenimento, e agora estou de novo num grupo mais voltado para tecnologia, que é a Farfetch. E nessa trajetória, basicamente, sempre acabei atuando fora do Brasil ou mesclando no mercado brasileiro com o mercado americano, mercado europeu, outros países na América Latina. E assim, já entrando na segunda parte da pergunta, enquanto empresa, assim, enquanto corporação, eu ainda não tem nada sendo feito, ou pelo menos aplicado, né, em larga escala com relação a AI, mas eu, particularmente, individualmente, seja no ponto profissional ou no lado pessoal, tenho utilizado bastante aí ferramentas de AI. A que eu mais utilizo é o ChatGPT, realmente, porque acho que tem muitas utilidades, então eu utilizo muito para montar mensagens ou e-mails, eu utilizo para resumir ou extrair insights de textos maiores. Utilizo um pouco para busca, mas não tanto assim, mas eu acho que ele tem muitas funcionalidades e é aquilo que o Semi e que o Sindélio comentaram. Tudo está no como você formula a pergunta ou o pedido. Então, quanto mais específico for teu pedido, quanto mais assertiva for a sua pergunta, melhor vai ser a solução que ele vai trazer. Então, o ChatGPT eu acabo utilizando muito, tanto no lado profissional quanto no pessoal, para a automação de tarefas ou para uma eficiência maior nessas tarefas. Então, ter a inteligência artificial trabalhando comigo para fazer partes mais operacionais e me permitir ter mais tempo para partes criativas ou para partes que realmente exigem uma atuação humana. E além do ChatGPT, eu tenho usado o Tomé para slides, como você me falou, construir apresentações normalmente é bastante chato e algumas vezes toma muito tempo, porque você tem que ficar pensando em o que colocar e como fazer. Então, essa ferramenta tem me ajudado muito a simplesmente constrói já uma base da apresentação. E, claro, eu vou e dou o meu toque pessoal e faço alguns ajustes, mas o core da apresentação acaba ficando já pronto pela própria ferramenta. Outra ferramenta bem bacana que eu tenho utilizado é o Eleven Labs, para você colocar textos, você dá para a ferramenta um texto escrito e ela transforma isso em voz para você. Então, é muito bom para você gravar vídeos, treinamentos, coisas dessa natureza. Uma ferramenta que eu tenho utilizado para transcrição de reuniões ou anotações de reuniões é o Otter, Otter AI. Então, achei ele super eficiente. Você conecta ele no seu Zoom, Google Meets ou qualquer solução que você utilize, e ao final ele te dá a transcrição, ele grava também o áudio para você, ele diferencia cada speaker dentro da conversa, então acho ele bastante completo. E um que eu uso mais no lado pessoal é o Midjourney, que faz criação de imagens e tudo mais. No lado profissional ainda não achei uma utilidade para ele, mas eu tenho usado bastante no lado pessoal. Eu também escrevo artigos tanto sobre tecnologia, inteligência artificial, quanto basquete também, que é uma paixão pessoal. E aí o Midjourney tem me ajudado a criar imagens que eu posso usar para popular os meus artigos, ao invés de eu ter que ficar procurando na web. Então, acho que essas são as ferramentas que eu mais utilizo. Aí já testei algumas outras, mas essas são recorrentes mesmo. E para entrevista, Hernani, você não está usando? Para entrevista, para ser sincero, durante a entrevista, não. Mas o que eu tenho utilizado muito é o ChatGPT para fazer como se fosse um PROC-V, digamos assim,
do currículo versus os pontos principais da vaga. E aí o ChatGPT me ajuda no sentido de quais são os pontos que não estão claros no currículo versus o job description, e que tipo de perguntas eu posso fazer para, de repente, investigar melhor esses pontos. Ou então, quero fazer um post cativante de uma vaga específica, mas numa linguagem mais voltada para geração Z, por exemplo. Então, eu trago o job description, peço para o ChatGPT criar um post mais para mídias sociais, mais geração Z ou algo assim, utilizando aquelas informações. Então, tenho utilizado dessas formas, tenho utilizado também até para criar job descriptions. Então, algumas vezes, dentro da empresa pode ter uma posição nova, com um hiring manager bastante senior, que não tem tempo de te trazer um job description, então eu acabo utilizando uma base que eu já tenho, mas dou um prompt, né, dou um comando para o ChatGPT melhorar essa base e digo de que forma, né, que tem que se alterar essa posição, e ele me traz um job description já modificado que acaba ajudando alguém que tem menos tempo, como um diretor, por exemplo, a só fazer ajustes ali, e é algo que eu, como recrutador, talvez não teria a profundidade de conhecimento para poder construir um job description tão bem feito quanto uma AI que tem aí quase a internet toda à disposição, né, dentro do modelo pré-treinado, consegue fazer muito melhor. Então, mas dessa forma que eu tenho usado no trabalho relacionado a entrevistas ou a reuniões de intake e coisas dessa natureza. Certo. Eu testei uma plataforma para transcrever, como você me falou, fica com uma terceira pessoa, e aí você fica gravado, e depois, no final da entrevista, aparece tudo em texto, e aí ele separa também em questões e respostas, né? Eu achei incrível. Assim, eu acho que realmente esse tipo de ferramenta acho que vai mudar, tanto para reunião, quanto para entrevista, para tudo. Bom, obrigada, Hernani. A Su, boa noite, obrigada pela participação. Conta um pouquinho sobre você. Boa noite, tudo bem, pessoal? Bom, eu tenho uma empresa chamada Golden Rock Consult, uma boutique de M&A, e, bom, obrigada pelo convite também para participar dessa live. A minha contribuição aqui seria um pouco também de compartilhar qual foi meu dia a dia aí usando a inteligência artificial, e acho que gostaria só de corresponder com o que você me falou. Estou, na verdade, me dedicando bastante tempo, tenho conversado bastante com a Juliana sobre isso também, de fazer um autoconhecimento mais aprofundado para treinar a gente a fazer perguntas corretas, porque a inteligência artificial, ela realmente tem muito, muito potencial de tornar nossa vida bastante eficiente, porém a gente tem que aprender a fazer perguntas corretas. Então, em vez de começar a testar as tecnologias que existem, estou conversando bastante com as startups, com os empreendedores que estão utilizando, levantando algumas informações, como que estão sendo as experiências, e também estou fazendo bastante curso, enfim, estudando bastante sobre o assunto, e ao mesmo tempo também me dedicando para melhorar esse lado do autoconhecimento, tornar o nosso ser mais cauteloso e consciente para fazer o melhor uso, né, da tecnologia. Então, no meu dia a dia, realmente, eu estou mais como observadora e experimentadora da tecnologia que existe. Algumas coisas chegam para mim sem eu perceber, e nesse caso, eu, em vez de me afastar, eu desafio, eu experimento. Então, às vezes, eu sei com quem eu estou falando, se é um robô, se é a pessoa por trás. E aí vou experimentando e vou coletando as experiências. Então, eu tenho usado mais isso nas conversas, pelos aplicativos, para ver qual é a jornada de experiência como consumidora e o quanto isso está me ajudando na minha produtividade. Então, hoje, eu estou aqui mais para realmente aprender com vocês, contribuir um pouco com as minhas observações. Pelo que eu tenho visto, pelo menos os empreendedores que estão utilizando as ferramentas, a experiência tem sido bastante positiva. E eu vejo também várias startups que estão tentando utilizar AI para tornar o setor mais eficiente. E então, muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Que agradeço, Su. Gente, puxando o que a Su acabou de falar, eu queria trazer uma questão para vocês. Se vocês, no geral, claro que está todo mundo aprendendo, e eu acho que no Brasil ainda está mais devagar, que eu acompanho os produtores de conteúdo de RH de fora, então eu vejo que lá está muito mais acelerado, né? Aqui a gente não vê tanta gente usando, a não ser o pessoal que está bem ligado à tecnologia, mas vocês veem a introdução da inteligência artificial no nosso dia a dia como algo positivo, então que vai trazer para a gente, para realmente substituir atividades que são repetitivas, então uma ferramenta automatizada vai fazer daqui a um tempo, e aí libera a gente para coisas mais estratégicas. Então, tem algumas pesquisas ligadas a soft skills no futuro, então tem se falado muito que criatividade e a parte de soluções complexas são skills que vão ser muito procurados daqui a alguns anos por conta da robotização, da automatização. Então, como vocês veem essa fase que a gente está vivendo? Vocês acham que é uma oportunidade para a gente se conhecer e focar na parte estratégica, sendo que uma parte vai ser, enfim, substituída mesmo pela automatização, por alguma ferramenta? Ou vocês veem mais por um lado do risco, enfim, dessa... Como vocês enxergam? Quem quer começar? Quer falar assim? Na primeira parte, assim como qualquer coisa que surge, isso assusta as pessoas, né? Todos os envolvidos. E o cara mais rápido é o cara que melhor se adapta. Não é o mais rápido, né? Hoje a carreira ela é mais longínqua, e para você estender a sua carreira, você tem que se adaptar mais rápido, né? Isso. Tem 2 livros muito interessantes. Um é do Kai-Fu Lee, chamado 2041. Ele escreveu em 2021, aí ele tentou adivinhar 20 anos para frente, mostrando os impactos da inteligência artificial no dia a dia. Ele conta umas anedotas, umas histórias, e depois fala da tecnologia por trás. Em 2021, ele fala do GPT, porque o chat GPT nada mais é do que um prompt, tipo um bot na frente do GPT, da base do GPT, para que ele possa se comunicar mais fácil, né? E ele já cita um exemplo falando de AI generativa, entre elas o GPT. Mas o livro é interessante porque ele mostra vários cenários no cotidiano das pessoas, desde educação, até trabalho, até saúde, e como a inteligência artificial vai afetar o dia a dia das pessoas. E ele mostra as pessoas que se adaptam à inteligência artificial e aquelas que não se adaptam, de uma forma estilo Black Mirror. E aí você tira suas próprias conclusões, vê o que é o assustador, vê o que é o mais real, e aí você, para quem é mais leigo e quer entrar nesse mundo, é uma ótima recomendação de livro aí. Para mim, toda a tecnologia vem para agregar. Vem para agregar e para tirar o trabalho repetitivo, assim como você falou, porque o trabalho não repetitivo é o mais difícil, né? É o mais difícil de automatizar. Então, na época que eu estava no Itaú BBA, a gente tinha várias planilhas manuais para fazer os cálculos das operações estruturadas. Então, assim, não, mas por que isso é manual? Por que não automatiza? Porque era uma operação tão específica que você vai fazer uma vez ou 2 vezes na vida. Então, para que eu vou perder a capacidade computacional, esforço, para automatizar algo que não vai acontecer de novo? Mas aquela operação rotineira, ela já era automatizada. Para mim, o AI vem para fazer a mesma coisa. Aquela rotina, ela não deveria nem existir no meu dia a dia. Eu tento eliminar as rotinas do meu dia a dia. E todo o resto é onde eu gostaria de botar meu esforço, né? Eu só queria deixar só mais um livro. O nome é A Whole New Mind. Eu ia falar desse, Simi. Tô lendo. Ele muito fala bom. Do direito do cérebro, o esquerdo é o técnico, o direito é o emotivo, e aí ele cita alguns exemplos. Tudo na vida que é técnico, que é matemática, que tem certo e errado, o computador vai te substituir. Ele vai fazer melhor. Então, a gente poderia gastar menos esforço com isso, e o diferencial no futuro vão ser aquelas pessoas que usam o lado direito do cérebro. É o lado cognitivo. Quando você vai fazer uma conta, óbvio que a máquina é mais rápida que você, mas quando você olha a sua mãe à distância e reconhece que aquela é sua mãe, por mais que o computador seja veloz, você vai ter ainda
essa facilidade de reconhecer pessoas, toda essa parte cognitiva, e o emprego do futuro é um emprego que foca lá no direito do cérebro. Essa é a teoria do livro, né? Então, é um livro muito interessante também. E aí você repensa a educação dos seus filhos, né? Você fala assim, será que eu boto no Kumon? Pô, para que eu vou botar no Kumon se o computador vai fazer anyway, mais rápido? E aí esse tipo de pergunta acaba surgindo, mas em resumo, assim, não só a AI, mas qualquer tecnologia, na minha opinião, surge para facilitar a vida e não para causar algum transtorno, tá? Tudo bem para o bem das pessoas, né? Certo. Quem mais quer falar? Hernani? Eu concordo com o Semi, eu acho que a tecnologia, eu vejo AI, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade como um todo, como sendo algo colaborativo, algo que te permite focar em coisas que são realmente necessárias à atuação humana. Então, te permite realmente usar o lado direito do cérebro maior na parte das emoções, na criatividade, na criação de coisas. E uma vez que elas estão criadas e existe uma rotina, a AI pode fazer isso por você. Então, e eu vejo como inevitável também. Eu não acho que é algo que pode ou não acontecer. Eu acho que isso só vai continuar crescendo. E aí, né, falando também de livros e de ficção, imagino que em algum momento a gente vai chegar num cenário como o de Eu, Robô, né, o livro do Isaac Asimov, depois virou um filme do Will Smith, em que você realmente tem robôs executando diversas tarefas que eram, né, manuais, que eram feitas por humanos. Acho que tem um grande risco, porque vai chegar um momento, né, em que essa tecnologia vai evoluir tanto. Então a gente está falando, por exemplo, de ChatGPT, que é uma das principais AIs hoje utilizadas no mundo. É um bebê de 6 meses, né? É uma coisa muito jovem e já está evoluindo de uma forma exponencial. Então, a gente não consegue prever aonde isso vai chegar. E eu acho que tem muito perigo nisso, porque o computador, ele à medida que essa tecnologia vai evoluindo, ele vai tendo uma capacidade de processamento e de cognição muito maior do que os humanos. Então, eu acho que tem que se tomar certos cuidados, mas acho que é inevitável que isso seja uma parte integral da nossa vida, cada vez mais rápido, inclusive. Sindélio? O que você compartilha sua... Eu concordo. Acho que eles falaram muito bem. A gente espera que o pessoal que está à frente das pesquisas, que eles tomem um certo cuidado no desenvolvimento, porque as coisas, como o Hernani comentou, o crescimento está sendo exponencial e até a sociedade está tendo dificuldade em acompanhar todo esse desenvolvimento. Nas últimas décadas, vamos colocar aí, tem sido difícil para a política estabelecer novas leis conforme as coisas vão acontecendo, e a gente tem que tentar manter isso, eu não diria sob controle, porque eu acho que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que tentar acompanhar como sociedade esse desenvolvimento todo de uma forma que todos os envolvidos fiquem bem. Então, eu espero, eu olho para tudo isso com um olhar muito positivo, muito otimista, de que essa tecnologia vai vir para o bem. E, na medida do possível, eu também vejo o que está acontecendo assim, nos desenvolvimentos, eu acesso os códigos para ver se não está... Não que eu tenha como agir muito, mas pelo menos eu estou observando o que está acontecendo, sabe? Daí, se começar a dar muito ruim, a gente ajuda a falar, não, gente, calma, esse projeto aqui está estranho. Então, acho que essa é a visão que eu tenho e a minha forma de colaborar. Não sou desenvolvedor de IA, mas eu acompanho o que eles estão fazendo relativamente de perto, mesmo porque eu consumo, né, nosso projeto utiliza o que eles estão construindo, e aí eu consigo me posicionar e falar, não, vamos parar com isso, esse projeto está estranho, até agora não aconteceu. Naturalmente, os projetos que estavam caminhando para coisas assustadoras, assim, foram fechados, sabe? Então, até agora, está indo bem. Porém, a gente tem que, como sociedade, estar preparados, porque o futuro, o crescimento dessas tecnologias vai ser cada vez mais rápido, no geral. Eu não consigo imaginar isso. Exponencial, né? Vai ser exponencial. Sindélio, agora, a vida do software engineer também vai mudar, né?
Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho que estuda Computer Science e ele me falou que na faculdade você pode mudar a linguagem com o ChatGPT, tipo, transformar uma linguagem para outra, e que super Sim. funciona. Então, para vocês também vai mudar o jogo, né? Com certeza. Acho que a área de computação é uma das áreas, assim, a ChatGPT é um computador, se a gente parar para, de certa forma, olhando por uma perspectiva, ele também é um sistema computacional, então é uma área que a gente acaba sendo afetado primeiro, por muitas coisas que chegam em tecnologia. A área de computação está sempre ali na ponta da lança, né, a vanguarda, vamos dizer, do que rola. E o pessoal já está sendo afetado completamente. A educação que a gente tem nas universidades, em grande parte, já está desatualizada. Muito. Assim, como o Senhor e o Hernani comentaram, muitas das coisas que... Faz sentido a gente colocar um auxílio no Kumon, sendo que a gente tem máquinas que fazem isso melhor do que a gente vai fazer na nossa vida, mesmo que a gente passe a vida inteira estudando para isso. Então, esse tipo de questionamento é o questionamento que está vindo e a nossa educação não teve tempo de se adaptar. Mas, voltando para a parte de software, é muito intenso esse movimento, essa onda que vem para a gente de mudanças constantes. E o pessoal que está nessa área tem que estar adaptado a essas mudanças que acontecem rapidamente para conseguir se manter, eu não diria nem competitivo, mas eu diria atuar bem na área. Então, o ChatGPT já faz parte da gente. Sim, por exemplo, a gente usa aqui na startup no dia a dia. Estamos experimentando um monte de coisa, funcionalidades que estão vindo para produção mesmo, inclusive. Então, eu creio que sim, eu creio que o pessoal de computação, daqui em diante, a tendência é essa, mais velocidade, e quem tá se adaptando a isso vai ter as vantagens competitivas. As primeiras aplicações que a gente está vendo agora sair esse ano, grandes aplicações para o pessoal de recrutamento, por exemplo, que são aí de ARTech, assim, envolvendo essas IAs de várias formas. Já trazendo esse assunto, estava até conversando com o Hernani, eu acho que tem muito o que ajudar no RH e no recrutamento, usando a inteligência artificial, mas aí a gente entra no assunto dos vieses, né? Dos bias. E aí tem muita discussão, tem surgido em relação aos vieses, em relação a recrutamento, mas não sei se o Hernani quer comentar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente pensa em recrutamento, nunca vai ser um processo de ponta a ponta automatizado. Sempre tem a avaliação de uma pessoa. E aí, na avaliação da pessoa, entra a subjetividade e é uma coisa que, para mim, não vai ter como tirar esse viés da opinião enfim. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Hernani? Claro, claro. Eu acho que assim, o viés ele é inerente à condição humana, né? É a forma que nós processamos a nossa existência. Então, o que nós podemos fazer é tomar consciência desses vieses e tentar baixar o volume, na medida do possível, na nossa avaliação. Então, eu acho que eu vejo muitas pessoas falando, muito perigo na inteligência artificial por causa dos vieses. Na verdade, eu vejo de uma forma até um pouco oposta a isso. Então, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser uma ótima aliada exatamente para nos ajudar a baixar o volume desses vieses. Então, vou dar um exemplo. Um viés que ele é muito presente no dia a dia, tanto corporativo quanto de outros cenários da sociedade. É o viés da beleza. Então, o nosso cérebro está programado para gostar do que é bonito. Então, existem diversas pesquisas que mostram que pessoas que têm um padrão matemático de beleza, elas são contratadas com mais frequência, recebem mais aumentos, mais promoções. Então, isso é inerente da condição humana. Agora, se você, para uma inteligência artificial ter esse viés, você tem que literalmente programar ela para isso, porque se uma AI está te ajudando a triar currículos, por exemplo, e vamos assumir que todos os currículos têm foto, que é muito comum em alguns mercados, como por exemplo de Portugal, é quase que padrão todos os currículos terem foto. Um humano, ele, em maior ou menor medida, ele vai acabar se deixando levar pela foto que está no currículo, mesmo que ele não esteja consciente disso.
Uma AI, ela vai ignorar os pixels ali da imagem porque ela vai estar preocupada com o conteúdo do currículo. Então eu vejo de uma forma até um pouco diversa do que eu tenho ouvido em muitos lugares, que é o AI vai piorar a questão do viés. Até recentemente, né, entrou em vigor agora em julho de 2023, no estado de Nova York, uma legislação exatamente gerindo ou regularizando a utilização de inteligência artificial em processos de recrutamento e processos de RH no sentido de promoções. E basicamente essa regulação ela vem para colocar compliance e uma obrigatoriedade de auditoria anual para as empresas que estão utilizando inteligência artificial, seja em processos de recrutamento ou em processos de promoção. E aí essa auditoria nada mais é que demonstrar os números para garantir que não está havendo um bias, seja no processo seletivo, no processo de promoção, por parte dessa inteligência artificial ou de modelos de machine learning, modelos estatísticos que possam estar sendo utilizados. Então, eu acredito que tiveram muitas críticas de empresas e tudo mais sobre a viabilidade dessas auditorias, custo e tudo mais, mas eu achei uma solução bastante interessante, assim, porque ela te permite utilizar a ferramenta, mas colocando certas análises ali para você garantir que a ferramenta realmente está sendo utilizada de uma forma idônea, de uma forma imparcial. Mas essa é a visão que eu tenho sobre vieses e AI. Eu acho que a AI vem para nos ajudar nos vieses e não para aumentar esses vieses. Tem uma pergunta. Eu acho que... Você quer falar? Só tem um ponto assim. Se você pega numa empresa tradicional, num banco tradicional, e pega o histórico das pessoas que estão em cargos superiores, e aí você usa isso como base para fazer a sua seleção, porque em tese, se eu pego os meus melhores, as pessoas dentro da empresa que mais desempenham, essa é uma ótima base para eu contratar os meus futuros funcionários, né? Tende a dar certo, né? Tende a dar certo. Em tese, é uma ideia ótima. E aí, você vê que dentro das grandes instituições financeiras, em cargos de direção, você tem menos de 10, 15% de mulheres, tem 0 pessoas negras. Então, querendo ou não, você transfere o bias já existente, que ninguém sabe que existe, para dentro de uma plataforma de inteligência artificial, que vai fazer a seleção de uma maneira que, inteligentemente, né, dentro do raciocínio lógico, vai trazer mais bias ainda. Então, eu concordo com tudo que você falou, só tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a bias, porque já existe, ele já está aí. Quando você pega a quantidade de mulheres em cargos de direção, quando você pega a quantidade de minoria, sabe, em cargos de direção, e aquilo se torna um exemplo, já estamos totalmente enviesados. E qual que é a solução, então, Semi, para você? Para mim, o AI ele vem para facilitar, mas não para eu terceirizar 100% as coisas que acontecem. Então, assim como uma 99Jobs surgiu aí no mercado de recrutamento para trazer essa equiparação racial, inclusão social e por aí vai, temos que, de tempos em tempos, olhar para a maquininha rodando lá do AI e falar assim, esse output é um output que eu quero? Não. O que eu tenho que mudar no input para que esse output seja melhor? Será que a máquina tem que estar descalibrada? Ou ela tem que estar calibrada? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre achei que a máquina deveria estar calibrada. Porque isso, para mim, sempre foi meritocracia. Só que depois que eu conversei muito com essas pessoas, eu vi que talvez uma máquina descalibrada ela fosse mais justa. Porque o que é uma máquina calibrada? É olhar agora e falar, não, todo mundo tem meritocracia. Então, quem se destacar é o cara que vence. Só que quando a gente olha que, desde a educação, tem pessoas com menos acesso, e por isso é que elas não chegam lá. E quando eu descalibro um pouco, essas pessoas têm um pouco mais de vantagem para poder, de certa forma, começar a aparecer, eu fico na dúvida se a máquina tem que estar calibrada ou descalibrada. E por trás da máquina do AI, sempre tem uma pessoa, sempre tem pessoas que têm que calibrar e descalibrar conforme necessidade. Então, o AI, ele realmente vai substituir as coisas que você não quer fazer. Mas vai substituir as coisas rotineiras. Mas, cegamente acreditar nisso
e terceirizar 100% de toda a decisão, aí talvez seja o erro, sabe? Então, você querer saber onde... Tem empresa que não quer mesmo, tá? Não quer e que se dane. Assim, eu só contrato GV e INSPER, ponto. Ok. É uma decisão tomada. Então, o AI não vai estar errado, porque a decisão do input é essa e é a decisão da empresa. Só que rever essa decisão e poder descalibrar e calibrar, eu acho que esse vai ser o nosso trabalho e vai surgir muitas vagas para isso daí. Tá? E só adicionando aí o que você me falou, eu acho que volta no tema que a gente falou lá no início, né? Que o segredo da coisa está no prompt, né? Está no comando que você dá. Então, você vai sempre ter que ter o humano direcionando da forma adequada a ferramenta para que ela possa realmente funcionar de forma certa. E aí, até tocando no ponto que você me trouxe, que eu acho que é fundamental, acho que a calibração, né, da máquina, ela não está na meritocracia de tratar todos iguais. Porque, como você me falou, pessoas diferentes partem de pontos diferentes. Então, para você garantir que você está realmente fazendo um processo justo, eu acho que você tem que ter mais em mente o conceito de equidade e não de igualdade, porque na equidade você equipara as pessoas para estarem todos no mesmo nível e aí assim você tem uma avaliação. Enquanto que na igualdade você assume que todos são iguais, mas não são. Foram oportunidades diferentes, foram caminhos diferentes trilhados, foram experiências diferentes, e aí, na equidade, sim, eu acho que é a forma que você calibra realmente a avaliação, seja por uma máquina ou por um humano, para que ela seja uma avaliação justa de verdade. É aquela história do copiloto, né? O piloto são os humanos e o AI vem para ser o copiloto, então, para ajudar a gente a tomar as decisões de forma mais assertiva, né? Mas, gente, nessa parte de recrutamento, eu acho que, como vocês mesmo falaram, nunca é 100% justo. Então, quando você vê em grandes empresas área comercial, eles contratam pessoas que são mais bonitas, que querendo ou não abre porta, entendeu? Eu acho que a aparência faz diferença para a área comercial. Então, sempre tem esse viés, e, por exemplo, você vai numa empresa, o gestor está contratando alguém, aí tem um processo seletivo, mas alguém indica, é conhecido de um amigo, enfim, filho de um amigo ou parente, você, enfim, acaba contratando. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo na prática. E aí é como se a inteligência artificial não viesse para criar mais injustiça, mas a injustiça existe anyway. Existe anyway. Porque o ser humano avaliando sempre tem isso, de você ter preferência, mesmo numa avaliação de performance, às vezes tem um gestor que tem uma pessoa, um liderado, que não vai tão bem, mas você gosta da pessoa. Esse tipo de coisa, tô dando um exemplo, né? Meio raso, mas eu acho que esse tipo de coisa acontece. Não acontece? Então, assim, nunca é 100% justo, né? Então, eu acho curioso que, assim, quando era mais a atuação humana, não se falava tanto, mas aí agora, quando vai para a automatização, fica muito gerando polêmica em cima do viés, que é tipo uma injustiça, uma coisa mais tendenciosa, mas isso sempre existiu, né? Juliana, fazendo um adendo também, tem um livro muito bom sobre viéses e parcialidades, que é o Pensando Rápido e Devagar. É um livro muito bacana que fala sobre Sistema 1, Sistema 2, para você entender até como você mesmo. Às vezes a gente se conhece a tal ponto, mas não conhece as nossas próprias parcialidades e vieses que a gente tem. E também, no assunto, eu acredito que o ser humano não vai sair do processo de recrutamento. Em particular, no final de tudo, a gente tem que fazer o fit da pessoa que está entrando com a empresa, e sempre vai ter uma cultura. No final do dia, são pessoas que estão ali. E você pode fazer o processo seletivo inteiro de forma automatizada. Na hora que chega para ter esse contato, não tem um fit. Então, eu acredito que sempre vai existir um toque humano ali no processo de recrutamento. Nunca vai ser 100% automatizado, né? Sempre vai ter alguma pessoa em alguma parte. A gente tem uma pergunta que o Glauber está fazendo. Para quem está migrando de carreira para virar desenvolvedor, usar o ChatGPT no dia a dia encurta ou atrapalha a curva de aprendizagem? Ou depende da forma de utilização? Tá? Ele quer virar dev,
De repente... Tá, acho que essa é uma boa para mim. Acho que Sim. Olha, eu acho que ele vai encurtar sua curva de aprendizagem, sim, porque tanto o ChatGPT quanto o Copilot, eles te dão versões iniciais. Então, você fala para ele, faz para mim uma página em tais linguagens, ele vai fazer para você a versão inicial. Porém, você vai ver que você não vai conseguir pegar esse código e colocar em produção. Muitas vezes vai ter que mexer. E ele não vai criar também coisas extremamente complexas, que são quando você começa a ter vários arquivos, por exemplo, que se relacionam. Não, então ele só te dá o V0. Mas, para quem está aprendendo uma linguagem, está migrando para a área, é um ótimo ponto para começar. Às vezes, o tempo que você ficaria lendo um livro para conseguir escrever um código, pegar um trechinho ali, seria investir, sei lá, uma hora para você chegar no ponto em que ele faz uma coisa básica ali. Você fala para o GPT. Acho que é importante, uma dica legal é peça para ele te explicar. Em geral, ele é bem falador, né? Ele fala o que está acontecendo e tal, mas peça para ele mais explicações na sua pergunta. Aí volta na ideia de você fazer boas perguntas, porque aí ele vai te detalhar mais e aí ele vai te ajudar a aprender. Então, quando eu comecei a ser desenvolvedor, não tinha esse tipo de ferramenta, e eu me pegava indo muito, por exemplo, em locais onde o pessoal tem ranqueamento de desenvolvedores, como HackerRank, esse tipo de local, para fazer desafios. Você pode pegar o desafio deles, não está conseguindo resolver, copia e fala, resolve para mim. Ele vai resolver para você e fala para ele te explicar. Às vezes, a explicação que ele vai te dar hoje, provavelmente, vai ser melhor do que a própria resposta que que o pessoal deu na comunidade. Até Stack Overflow também. Então, você pode pegar a sua pergunta e fazer para ele. Hoje, eu acho que é uma coisa bem específica da nossa área de desenvolvedor, mas hoje eu acho que o ChatGPT ele já está chegando perto do que o Stack Overflow é para a gente. O pessoal brinca, né? Que se cair o Stack Overflow, o pessoal não programa mais. Acabou. Porque como que a gente vai tirar nossas dúvidas, né? Mas o ChatGPT também, ele tem toda a base do Stack Overflow até 2021. Se você usa versões pagas, GPT-4, você vai ter até um pouco mais. Então, eu diria que sim. Resumindo, vai encurtar a sua curva de aprendizagem, sim. Eu tenho até uma analogia, não sei quem fez Band aqui, eu fiz Band, né? Tinha um livro Fiz de também. matemática que você comprava, que aí tinha a pergunta na frente, aí no meio tinha umas páginas cinzas, que ele te dava uma dica da pergunta. E no final ele tinha a resposta, mas ele fazia, não era só a resposta ao número, é 14. Ele desenvolvia para você. Para mim, isso é o ChatGPT, ele está desenvolvendo para você, mas aí você ter a resposta na mão, isso te ajuda ou te atrapalha? A solução inteira. Eu aprendia com as respostas, porque daí ele te ensinava, você olhava uma vez, aprendia, depois você ia fazer de novo, você lembrava como era feito. Então, assim como ele falou, a versão V0 está lá, né? Então, é muito mais fácil, você tem a resposta na palma da mão, né? Assim como tinha no livro. E aí você dá uma olhada, pô, legal, ele me explicou que é desse jeito aqui, na próxima vez você já sabe, né? Então, é uma analogia que eu lembro da época do Benji. Eu gostava desse livro porque dava para estudar sozinho, não dependia de ninguém. Para quem é autodidata, né? Ótimo. Gente, eu vou tentar terminar no horário, então eu queria deixar uma última pergunta para todos responderem. Então, que dica que vocês dariam para as pessoas assim que estão super assustadas, com medo de perder o emprego? Então, de que forma que elas podem se preparar para se tornar relevante? Eu vou responder rapidamente, tá? Aí depois o pessoal complementa, assim. E, bom, eu concordo aí com a maioria, tem uns desafios, e realmente a AI veio para ficar e vai mudar a vida de muita gente. Uma coisa que me preocupa um pouco é que sempre a tecnologia foi penetrando na vida das pessoas e muita gente acabou tratando isso de uma forma passiva até que a coisa domina e tem que se adaptar. No caso da AI, eu acho que precisa ter uma atitude um pouco mais, muito mais proativa do que passiva, ou seja, independente da idade, independente da profissão, independente da nacionalidade, acho que todo mundo realmente precisa ir atrás dessa nova realidade. E uma live como essa, acho que é muito importante, porque a gente precisa realmente servir a sociedade. A gente tem um privilégio, né, de ter esse conhecimento e de estar nessa rede. E realmente existe uma educação que precisa ser melhorada. Os pais, os professores,
todos eles realmente têm controle, têm uma responsabilidade muito grande, né, do futuro, da educação das crianças, dos jovens. Então, qual dica, né, que a gente pode dar? Justamente procurar esse tipo de eventos, né, workshops, lives, buscar o conhecimento, os livros, inclusive, você estava falando do livro Rápido e Devagar, eu estou com esse livro aqui na frente, eu leio antes de dormir, acho muito bom esse livro, e a gente revisitar realmente quem nós somos e para onde nós estamos indo. Essa clareza é muito importante para a gente não se perder, porque a tecnologia AI, ela veio para facilitar, para nos tornar mais inteligente, de fazer as coisas com mais tempo, né? A gente ganha tempo para fazer coisas que é core para nós, e não o contrário. E outra coisa também que é importante, a gente realmente valorizar mais essa convivência humana, né? Convivência entre as pessoas, porque às vezes a tecnologia ela faz com que você se isole da sociedade, porque com a tecnologia você consegue falar com o mundo inteiro e você se isola. Na verdade, eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais, trocar mais conhecimentos e se proteger e aprender a fazer o melhor uso dessa tecnologia. Então, buscar o conhecimento, se unir com as pessoas e ter essa clareza do que a gente realmente quer. Quem pode... quem vai ser o próximo a falar? Vocês querem que eu repita a pergunta, não? Eu acho que eu entendi. Assim como eu falei antes, acho que a adaptabilidade é a chave aqui para o negócio. Eu acho que as startups, ao contrário das empresas, elas aprenderam a trabalhar de uma forma diferente, que é métodos ágeis, fail fast. A vida também tem que ser assim. Você tem que testar, errar, até acertar e aí se adaptar e mudar. Não existe mais, e cada vez menos vai existir esse papel de eu faço isso há 20 anos e vou continuar fazendo isso. Porque todas as indústrias estão sendo disruptadas. A tecnologia vem não só numa indústria específica. E cada vez mais para áreas que ninguém nunca sequer imaginou. Eu estava com uma advogada ontem e falando de ChatGPT, ela não fazia ideia do que era, mas uma das indústrias que vão ser disruptadas, com certeza, vai ser a indústria... É impossível não ser, porque o negócio é impressionante como hoje a tecnologia consegue desenvolver contratos que às vezes demoram muito mais tempo e de maneira instantânea, né? Então, às vezes, e isso é mais carreira, eu já comecei a trabalhar em banco na época que aconteceu o boom dos bancos, que mais ganhou dinheiro, e desde então o banco tem caído, né, em relação tem entrado novos players, o oligopólio está acabando e por aí vai, então está ficando muito mais difícil. E eu também já entrei em mercados tipo inovação e transformação digital bem no começo, que daí pegou um boom, o mercado de startup pegou muito. A vida tem muito probabilidade e sorte. Probabilidade você trabalha e sorte você não trabalha. Então, o último recado, a nossa meta, nosso trabalho é aumentar as nossas probabilidades de sucesso, mas a sorte sempre vai estar envolvida e por isso você tem que estar sempre olhando o que está acontecendo, sempre se atualizando, sempre sendo maleável para poder estar navegando os melhores caminhos, porque não existe mais verdade, não existe mais certo. Então, tira isso da sua cabeça, porque o certo de hoje talvez amanhã não seja, e seja maleável, assim como quem falava isso era o Bruce Lee, né? Você tem que ser como a água, né? Tem que se adaptar à sua realidade. Né? Boa, Semi. Sindélio, Hernani? Posso ir. Pode. Eu até ouvi esses dias, né, um dos C-levels da Google, né, falando sobre AI e como isso ia impactar as pessoas, porque uma das coisas que mais se fala sobre AI vai roubar empregos, né, e o que ele falou é que a inteligência artificial não vai roubar o emprego de ninguém, mas as pessoas que estiverem utilizando a inteligência artificial para serem mais produtivas e mais eficientes,
essas pessoas vão roubar os empregos das pessoas que não estão usando. Então, eu acho que é um pouco do que a Su falou, também do que o Semi falou, de realmente estar antenado, buscar informações e aproveitar o que tem disponível, né? Porque ainda que tenham ferramentas que são pagas ou versões melhores de ferramentas que sejam pagas, a quantidade de coisas gratuitas que tem dentro de inteligência artificial hoje, ela é muito grande. Então, o acesso ele está razoavelmente democratizado para que todo mundo possa aprender, e aí você pode aprender por vídeos no YouTube, você pode aprender usando a ferramenta e mexendo em conversas como essas, mas acho que o grande ponto realmente é você se tornar mais produtivo com a inteligência artificial, ao invés de criar uma rivalidade de vai roubar o meu emprego, vai fazer coisas, enfim, acho que o grande ponto é você utilizar dela para ser melhor no seu dia a dia, seja no pessoal, como você me trouxe o exemplo da viagem, ao invés de você perder 3 horas procurando um roteiro e tudo mais, joga na AI, ela vai fazer em 30 segundos para você e você gasta 20 minutos lapidando aquele roteiro que ela já trouxe. E a mesma coisa no dia a dia do trabalho. Então você acaba ganhando muito mais horas para poder realmente deixar aquela versão zero que o AI te trouxe de uma forma próxima do ideal. Você gasta na parte qualitativa do trabalho, mas a parte operacional, quantitativa, deixa que o AI faz para você e você vai se tornar muito mais eficiente, vai ter muito mais tempo para criar soluções, que essa é a parte humana que, pelo menos até o momento, a AI não consegue substituir, e também para criar as conexões humanas que são a base não só da vida pessoal, mas da vida profissional, de negócios, de recrutamento, do que quer que seja. O pessoal falou super bem, não sobrou praticamente nada. Eu acho que é isso. Acho que é um bom momento para investir em criatividade. Eu enxergo essas ferramentas como ferramentas que podem empoderar as pessoas para poupar tempo, para serem mais produtivas. Então, eu diria que é um bom momento para o futuro, para se investir em habilidades que envolvem criação. A gente, as pessoas, essa é uma mudança que está vindo. Quem se adaptar vai ter uma oportunidade e vai ter uma ferramenta nova, um novo aliado. Quem não se adaptar vai ter uma dificuldade. Então, acho que vai depender muito de como as pessoas vão interagir com essa mudança que tá acontecendo. Outra coisa, só para acrescentar, né, gente, para finalizar, o que eu ouço falar em debates também de pessoas que estão mais com informações privilegiadas, é que chega uma hora que a gente já está nessa fase, né, de ser muito bombardeado com e-mails e mensagens geradas por automatização, que quem tiver relacionamento, quem tiver conexões, vai sair na frente, porque você vai ter privilégios aí. Então, a gente vai ser muito bombardeado com informação, com e-mail, mensagem automática, e aí, nessa corrida, quem tiver bom relacionamento, tiver networking valioso, vai fazer diferença. É isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Para finalizar? De alimentar e sempre poder pensar na ética e no bom uso. Bom, gente, muito obrigada. Agradeço a todos que acompanharam e aos convidados que ficaram aqui numa sexta-feira à noite. Muito obrigada por compartilhar a informação. Eu sou a favor de todo mundo compartilhar, promover lives, enfim, trocar ideia e enfim, disseminar o que vocês têm de conhecimento e informação. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.